Olá, queridos irmãos de jornada terrena, que a luz e a paz do Senhor Jesus faça parte do nosso momento em mais um vídeo aqui no nosso canal do Grupo de Estudos Espírita Casa da Santíssima. E hoje nós estamos aí iniciando o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Vamos, portanto, pedir o amparo necessário ao Senhor Jesus, aos bons espíritos, que nos oriente, nos assessore nesse momento, para que nós possamos juntos estudarmos essa doutrina maravilhosa. Permaneça conosco, Senhor Jesus, espíritos amigos, e que todos nós tenhamos um bom entendimento dessa doutrina espírita, graças a Deus. Bom, queridos irmãos, como eu falei, nós iniciaremos o nosso estudo. A tradução que a gente está seguindo aqui é do Guilherme Ribeiro, tá? Porque outras pessoas podem ter um livro com outro tradutor, como o Evandro, como o professor Herculano Pires e outros, não é? Então, modifica algumas palavras, alguns termos, não é? Algumas colocações, mas o conteúdo é o mesmo. Mas, portanto, nós estamos mostrando aqui que a nossa edição aqui que nós vamos ler é do Guilherme Ribeiro, tá bom? Antes de nós iniciarmos o nosso estudo, propriamente dito, do livro, nós faremos o seguinte: iniciaremos na pergunta número 1. Ao término da última pergunta e resposta, nós retornaremos ao início do livro, a introdução, e posteriormente a conclusão, tá ok? Então nós abordaremos esse tipo de estudo, tá bom? Iniciaremos com a pergunta número 1. Mas antes da nossa pergunta número 1, eu gostaria aqui de tecer alguns comentários aqui que eu acho muito importante nós termos esse conhecimento, não é? O primeiro é esse aqui, ó, que a doutrina espírita, ela vem logo no início do livro aqui, nos mostrando o seguinte: filosofia espiritualista, não é? Dando o caráter da doutrina espírita. Então, o espiritismo é uma filosofia espiritualista, tá? Que a gente entenda e isso fique bem claro, porque eu já vi obras, já vi livros de outras traduções, de outras editoras, que não traziam essa orientação no livro. Isso é um grande erro, porque ele está na capa do livro original em francês. Eu vou ver se eu coloco uma foto aqui depois, no vídeo, não é? Para que a gente veja. Então, o espiritismo é uma filosofia espiritualista, tá? Que recebe o apoio da ciência para comprovar os fenômenos mediúnicos, por isso ele tem esse caráter científico, e que nos identifica como criaturas espirituais, que tem um criador do universo, Deus, não é? Por esse lado, também a gente pode considerá-lo como uma religião, sim, mas não aquela religião como nós conhecemos anteriormente, aquelas recheadas de dogmas, sacerdotes, apetrechos, não é? Paramentos, enfim, não, isso não, nunca. Então a proposta do espiritismo é filosofia espiritualista, tá ok? E um outro tópico aqui interessantíssimo que a gente tem que conhecer quando a gente se afirma espírita, não é? A gente tem que conhecer isso. É aqui, ó, logo na introdução do livro, esse assunto aqui, Kardec diz o seguinte: eu não vou ler aqui na íntegra, porque nós vamos estudá-lo mais à frente, tá? Então eu só vou dar uma apanhada aqui do que quer dizer, porque eu acho de extrema importância. Ele diz o seguinte: olha, para coisas novas, nós temos que criar termos novos. Como o Espiritismo estava surgindo em 18 de abril de 1857, com o lançamento desse livro, o Livro dos Espíritos, Kardec precisava de um nome para a doutrina, para essa filosofia espiritualista. E ele cria a palavra Espiritismo. Allan Kardec que dá esse nome.
espiritismo chamaremos a nova doutrina que está surgindo, tá? Espiritismo ou doutrina espírita. E para os seus seguidores, no caso eu e os senhores que aí estão, nós chamaremos de espíritas ou espiritistas. Só que essa palavra espiritista não é muito usada pornosco, não é? Então a gente usa mais espírita, é mais comum, tá? Então, espiritismo, essa filosofia espiritualista aqui que nós vamos estudar, que é o que nós estudamos, e espírita somos todos nós seguidores dela. Por que isso? Porque muitas pessoas se identificam como espíritas, mas são, na verdade, espiritualistas. O que isso quer dizer? Todas as religiões, elas são espiritualistas, não é? Porque elas cuidam da alma, do espírito, tanto faz os nomes. Elas dão informações dos espíritos ou anjos, de Deus, da espiritualidade, que ninguém morre no túmulo, não é? Então, toda religião é espiritualista, mas nem toda religião é espírita, tá? Não que nós sejamos melhores que ninguém, não, de forma nenhuma. Do outro lado, somos todos iguais. O que importa do outro lado são os trabalhadores do Senhor. São os bons. Isso é que importa. E não os títulos. Títulos somos nós que damos. Ah, eu sou espírita, eu sou católico, eu sou evangélico. Isso não importa. Mas para que a gente entenda, tá? Que quando nós tratamos de espiritismo e de espírita, é o que está contido aqui, tá ok? As outras filosofias, as outras religiões, elas são espiritualistas, não é? São filosofias, religiões espiritualistas. As pessoas que ali frequentam, que ali militam, elas são pessoas espiritualistas, não espíritas, tá ok? Então, essa palavra que nós usamos para definir a doutrina espírita, chamada de kardecismo, kardecista, essa palavra não existe. Por isso nós estamos trazendo essa orientação aqui, tá? Você que está me ouvindo aí, que se identifica com o espiritismo, que frequenta, que gosta, que se identifica como espírita, você é espírita, você não é kardecista. A sua doutrina não é o kardecismo, é o espiritismo, tá ok? Então, esse nome aí, kardecismo, kardecista, isso é um apelido que não contém nas obras de Allan Kardec. Esse nome não condiz com a doutrina espírita, é simplesmente um apelido. Ah, mas tem problema de ser chamado assim? Não, não tem problema nenhum. Mas a nossa função aqui é de orientar, é de trazer um estudo sério, em acordo com o espiritismo, em acordo com os espíritas, tá? Então você, eu, nós somos espíritas e nós seguimos o espiritismo. Nós não somos kardecista e não seguimos o kardecismo, tá ok? Então agora a gente já sabe. Quando alguém falar, você é kardecista, você fala assim, você conhece como kardecista, mas na verdade eu sou espírita. Aí você já tem um embasamento para explicar. Olha, espiritismo é um nome dado por Allan Kardec para dar nome à doutrina espírita. E espírita sou eu que sou seguidor. Ah, mas o fulano, o ciclano daquela religião, daquela seita, daquela filosofia. Não, eles são espiritualistas. Eles são católicos, eles são protestantes, eles são budistas e outras, eles são bandistas, não é? Com todo respeito a todas as religiões. Toda religião é boa para a pessoa que segue, sem problema nenhum. A questão é que um católico não é espírita, como um espírita não é católico. Percebe? Mas todos nós somos espiritualistas, tá? Porque nós tratamos da alma, do espírito, da vida após a morte, tá ok? Então, a partir de hoje, nós já sabemos.
Nós não somos kardecistas, nós não somos, nós não frequentamos o kardecismo, nós frequentamos o espiritismo, essa doutrina, espiritismo, e eu sou espírita, nós somos espíritas, tá ok? Isso aí, valeu. Bom, então vamos lá, meus queridos irmãos, vamos para a nossa primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Que coisa bacana. Se me permitem, eu sempre tive um grande sonho de levar o estudo do Livro dos Espíritos para muitas pessoas. E a gente vê às vezes a casa espírita tão vazia, porque é longe, porque está chovendo, porque tem isso, tem aquilo, o trabalho não dá horário, certamente, muitas vezes não dá. E a gente vê um estudo maravilhoso como o dessa obra, o Centro Espírita Vazio. E pelo canal do YouTube, aí, pela rede social, pela internet maravilhosa, nós temos essa possibilidade de um estudo tão bacana como esse, aberto ao mundo inteiro. Não só o Rio de Janeiro vai ter acesso a isso, o Brasil, como outros países, não é mesmo? Então isso é muito bacana. Que Deus nos abençoe. Fico muito feliz, de coração, por a gente estar junto aqui nesse momento. Vamos lá. Então, meus irmãos, primeira parte das causas primárias, Livro dos Espíritos, capítulo 1, de Deus. Então, o capítulo diz o seguinte: Deus e o infinito, provas da existência de Deus, atributos da divindade e panteísmo. E o nosso primeiro tópico aqui é Deus e o infinito. Deus e o infinito. E Allan Kardec, na primeira pergunta do livro, ele diz o seguinte: que é Deus? Veja, vou ler de novo. Que é Deus? Magnífica essa pergunta do Kardec, não é? Inclusive, quando eu peguei esse livro para ler pela primeira vez, e quando cheguei nessa primeira pergunta que eu abri e li, eu achei algo assim fantástico. Eu parei, fiquei meditando na pergunta do Allan Kardec, não li nem a resposta. Que é Deus? Eu perguntaria, quem é Deus? Não é? Eu acredito que muitos dos senhores e senhoras perguntariam da mesma forma, quem é Deus? Que pessoa é essa? Como é que ele é? Porque essa era a visão que nós tínhamos antes do Espiritismo, não é isso? Qual era a visão que nós tínhamos de Deus? O Senhor da vida, o Senhor, o Criador de todo o universo. Era aquele Senhor barbudo, sentado num trono, não é? Que tinha as pessoas direitas à sua direita, aqueles mais ou menos à sua esquerda, e os errados iam queimar no fogo do inferno. Era uma coisa assim, aterrorizante até, não é? E aquele homem firme, que imparcial, não é? Que nós tínhamos que temê-lo, porque era aquela visão do rei, do poder a ferro e fogo ali. Não era essa a visão de Deus, pelo menos era essa a visão que eu tinha. Então, certamente, se o Carlinhos fosse perguntar aqui que é Deus, não perguntaria que é Deus, eu perguntaria quem é Deus, porque essa era a visão do Deus que nós tínhamos, essa figura antropomórfica. O que isso significa, essa palavra? Transformar a divindade em humano, humanizar a divindade, não é? Então nós tínhamos a figura do Senhor de Deus, uma figura humana, o Senhor dos impérios, é aquela figura do rei que está no topo da pirâmide, o imperialismo, não é? E tem o exército, que são os anjos, e o povo, que somos nós que trabalhamos para sustentar isso. Então essa era a visão de Deus. Então eu perguntaria, quem é Deus? Mas Allan Kardec foi profundo, foi grandioso, foi magnífico quando ele pergunta, que é Deus? Ou seja, que é Deus? E a resposta dos Espíritos, magnificamente maravilhosa. Deus
é a inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. E aí tem uma nota da editora aqui. O texto colocado entre aspas, em seguida as perguntas e respostas que os espíritos deram. Para destacar as notas e explicações editadas do autor, quando haja possibilidade de serem confundidas com o texto e a resposta. Empregou-se um outro tipo menor, quando a formam capítulos. Então, meus irmãos, a gente vai vendo aqui a resposta dos espíritos, maravilhosa, não é? Que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Olha, o Espiritismo não dá modelo de Deus, como nós tínhamos no passado, como nós tínhamos antes do Espiritismo, como nós acabamos de citar. Aquele senhor, aquele ancião barbudo, não é? Sentado num trono, ali comandando tudo, não. O Espiritismo não nos traz nenhum modelo do Criador. Ele diz simplesmente, olha, é a inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Ou seja, tudo que foi construído, tudo que existe, é obra dessa inteligência suprema. E aí nós damos um enfoque aqui pelo seguinte, com a ajuda aí da física quântica, da astronomia, astrofísica. Vejamos, o universo é gigantesco, não é? Onde é a casa do Pai que Jesus nos diz? É todo o universo, galáxias, estrelas, planetas, milhões e milhões de estrelas, de galáxias, isso tudo é a casa do Pai. Como alguém com uma forma humana, material, como alguém, segundo o nosso pequeno conhecimento, poderia dar conta disso tudo? Então a gente vai vendo que Deus é algo assim muito grandioso, muito além do nosso pequenino entendimento, não é? Certamente, não tem como. Por isso que Kardec, percebendo tudo isso, ele faz essa pergunta nesse nível, que é Deus e não quem é Deus. Então, com essa pergunta e essa resposta, aquela imagem do Criador que nós tínhamos, ela desmorona, ela acaba. Nós ficamos no momento, agora, sem nenhuma interpretação do Criador, não é? Ou seja, sem fazer nenhum tipo de alegoria ou comparação com o Criador, com Deus, porque a gente vai vendo que é uma inteligência, não é? Certo dia, em um estudo no Centro Espírita, o tema era Deus, ligado à Gênesis, era o estudo da noite. E o professor, era um professor que estava dando o tema, e ele foi pedindo a opinião de cada um sobre Deus e colocando no quadro. Quando chegou na minha vez, eu falei, é uma energia, ele colocou energia. Aí depois, com o desenrolar do estudo, ele foi citando e ele ia fazer uma colocação em cada uma daquelas qualidades que nós demos para o Criador. Com o desenrolar do estudo dele, eu falei, besteira, não pode ser uma energia. Por quê? Porque se fosse uma energia, alguém teria criado. E esse alguém seria Deus, não o próprio Deus. Percebe? Então, qualquer tipo de analogia que nós tentemos fazer aí com o Criador, com Deus, ela foge totalmente ao nosso pequenino entendimento, como nós veremos à frente aqui, não é? Então, Deus, essa inteligência suprema, causa primária ou primeira do universo, não nos apresenta nenhum modelo do Criador, como outrora nós tínhamos essa concepção, essa ideia de que Deus é isso, é aquilo, que o meu Deus é maior, o seu Deus é menor.
Acabou. Deus é o único, essa inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Muito bacana isso, né, meus irmãos? E aí a gente vem para a segunda pergunta aqui. O que se deve entender por infinito? Ou seja, o que seria infinito? Né? Para a gente é difícil entender isso, porque nós estamos condicionados sempre a um início e a um fim. E a resposta dos Espíritos: o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Então veja, uma coisa que não tem começo e não tem fim. Mas como assim? Como eu vou entender isso? É justamente essa é a dificuldade nossa. Porque tudo que nós conhecemos teve algum início em algum momento e teve fim em algum momento. A nossa própria existência aqui na Terra. Nós tivemos um início materialmente e teremos um fim materialmente. E o Espírito continuará. Mas então essa nossa ideia de infinito é muito vaga pela nossa condição aqui da Terra, um planeta ainda de provas e expiações, ainda com uma humanidade muito atrasada, não é? E aí a terceira pergunta, Allan Kardec diz o seguinte: poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Ou seja, a gente pode dizer que Deus é o infinito, se ele não teve fim nem início, não é? Segundo os relatos. E a resposta: definição incompleta. Pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Então, meus irmãos, nós, pela nossa pobreza de linguagem, a gente vai dizer, Deus é o infinito. Fica ainda uma interrogação, não é? Porque a gente não tem analogia para essas comparações ainda. E aqui tem uma observação de Kardec aqui, sobre essa pergunta e essa resposta, se podemos dizer que Deus é o infinito. E ele diz o seguinte: Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma, é definir uma coisa que não está conhecida por outra coisa que não está mais do que a primeira. Ou seja, a gente dizer que Deus é infinito, não é? Ele é infinito em suas perfeições, não é? Agora, Deus é o infinito. Fica uma coisa por ela mesma, a gente não tem uma definição concreta. Agora, quando nós nos reportamos, quando nós começamos a ter uma ideia das suas obras, das suas perfeições, aí sim, aí nós vamos perceber que Deus é infinito nas suas perfeições. Basta a gente olhar a nossa ciência, as nossas ciências aí, a física, a astronomia, a astrofísica, não é? A química, a biologia, a própria geologia. A gente vai vendo que a cada etapa que a ciência vai progredindo, evoluindo, nós vamos nos surpreendendo. A gente vai vendo que existe coisa além, que existe coisa a mais. O átomo. Átomo era uma palavra que era indivisível no passado. E aí encontrou-se prótons, nêutrons, núcleo, e aí isso aí já foi desmembrado e vai embora. Minimizando isso, desmembrando essas partículas ao infinito. E até onde vai isso? E assim vai. Então a gente vai vendo que a obra do Criador, o homem que achar que conhece tudo, por mais ciência que tem aqui na Terra, ele está muito equivocado, é muita ignorância ainda. Porque a gente vai vendo que a cada dia a gente descobre coisas magníficas, coisas surpreendentes aqui da Terra mesmo. Imagina no espaço sideral, no universo como um todo. A física já cogita em dimensões paralelas, não é? E aí? Outras dimensões, não só essa que a gente vive,
outras realidades. Veja, isso é muito grande, é muito complexo. Então a gente vai vendo que Deus é infinito, sim, nas suas perfeições, na sua maravilhosa criação. E nós somos seres a caminho dessa perfeição relativa que nos pertence, a caminho dessa luz, não é? Por isso que Jesus disse: brilhe a vossa luz. É justamente isso, é esse autoconhecimento, é conhecer essas leis, é conseguir desvendar toda essa grandiosidade que existe no universo e que muitas vezes nós desconhecemos, não é? Então Deus, sim, ele é infinito nas suas perfeições. Uma noite de paz e luz a todos, meus irmãos. Vamos encerrar por aqui nosso estudo de hoje. Que Deus nos abençoe, que os bons espíritos nos acompanhem em nosso repouso. Graças a Deus, que assim seja.